Pesadelo a 200 pés. Richard Matheson. Cinto de segurança, por favor, disse a aeromoça alegremente ao passar por ele. Quase ao mesmo tempo, o sinal acima da divisória que levava ao compartimento dianteiro se acendeu. Apertar cinto de segurança. E logo abaixo, proibido fumar. Depois de uma profunda tragada, Wilson exalou a fumaça em etapas e, em seguida, apagou o cigarro no cinzeiro do braço da poltrona com pancadinhas frenéticas. Lá fora, um dos motores tossiu monstruosamente, soltando uma nuvem de fumaça que se dispersou no ar da noite. A fuselagem começou a tremer e Wilson, olhando pela janela, viu o jato de chamas jorrando brancamente da nacela do motor. O segundo motor tossiu, rugiu e sua hélice em rotação imediatamente se tornou um borrão indiscernível. Com uma submissão tensa, Wilson apertou o cinto em seu colo. Agora todos os motores estavam funcionando e a cabeça de Wilson vibrava em uníssono com a fuselagem. Sentou-se rigidamente, olhando para a poltrona da frente, enquanto o DC-7 taxiava, aquecendo a noite com a trovejante explosão de seus escapes. Na cabeceira da pista, ele parou. Wilson espiou através da janela as luzes brilhantes do gigantesco terminal. No fim da manhã, pensou ele, de banho tomado e com roupas limpas, estaria sentado no escritório de mais um contato, para discutir mais um acordo, cujo resultado líquido nada acrescentaria à história da humanidade. Isso tudo era tão inútil. Wilson perdeu o fôlego quando os motores iniciaram o aquecimento, na corrida de preparação para a decolagem. O som, já alto, tornou-se ensurdecedor. Ondas de som que se chocavam contra os ouvidos de Wilson como golpes de marreta. Ele abriu a boca para diminuir a pressão. Seus olhos estampavam agonia e as mãos contraíram-se como garras. Assustou-se e encolheu as pernas ao sentir um toque em seu braço. Virando rapidamente a cabeça, viu a aeromoça que o recebera na porta. Sorria para ele. — O senhor está bem? Ele mal escutou as palavras. Wilson apertou os lábios e agitou a mão para ela como se a estivesse afastando. Ela lhe sorriu afetadamente e fechou a cara ao virar-se e ir embora. O avião pôs-se em movimento, a princípio letargicamente, como um gigante se esforçando para vencer o próprio peso. Depois, com mais velocidade, começando a superar o atrito que o embaraçava. Wilson, virando-se para a janela, viu a pista escura precipitar-se cada vez mais rápido. Houve um ruído mecânico na borda de fuga da asa quando os flaps foram baixados. Então, imperceptivelmente, as imensas rodas perderam contato com o solo. A terra começou a se afastar. Árvores passavam velozmente lá embaixo. Construções, o brilho prateado dos faróis dos carros. O DC-7 pendeu lentamente para a direita, elevando-se em direção ao brilho gelado das estrelas. Por fim, estabilizou-se, e os motores pareceram calar, até que os ouvidos de Wilson se adaptassem e percebessem o murmúrio de sua velocidade de cruzeiro. Um alívio momentâneo diminuiu a tensão em seus músculos, comunicando-lhe uma sensação de bem-estar. O pior já passara. Wilson permaneceu imóvel, olhos fixos no sinal proibido fumar, até que se apagou, e então, rapidamente, ele acendeu um cigarro. Alcançou o revisteiro do encosto da poltrona da frente e tirou dali o seu jornal. Como de costume, o mundo estava em um estado semelhante ao seu. Atrito nos círculos diplomáticos, terremotos e tiros, assassinatos, estupros, tornados e colisões, conflitos comerciais, banditismo. Deus está no céu, tudo certo com o mundo, pensou Arthur Jeffrey Wilson. 15 minutos mais tarde, deixou o jornal de lado. O estômago o incomodava terrivelmente. Checou os avisos ao lado dos 2 lavatórios. Em ambos, lia-se: ocupado. Apagou o seu terceiro cigarro desde a decolagem e, desligando a luz do teto, olhou pela janela. Ao longo da cabine, as pessoas já estavam apagando suas luzes e reclinando suas poltronas para dormir. Wilson consultou o relógio. 11h20 da noite. Suspirou cansado. Como previra, as pílulas que havia tomado antes do embarque não tinham surtido efeito. Levantou-se bruscamente, ao notar que uma mulher estava saindo do banheiro.
Apanhou sua valise de mão e meteu-se pelo corredor. Seu organismo, como sempre, não cooperava. Wilson deixou escapar um gemido cansado e endireitou a roupa. Após lavar as mãos e o rosto, retirou o necessaire da valise e espremeu um filamento de creme dental na escova. Enquanto escovava os dentes, apoiando-se com a outra mão na fria divisória, olhou para fora. Divisava a alguns metros o azul claro do propulsor interno. Wilson imaginou o que aconteceria se aquilo se desprendesse e, como uma lâmina de 3 gumes, viesse em sua direção e o fatiasse. Sentiu um súbito aperto no estômago. Wilson engoliu instintivamente e a saliva que lhe desceu pela garganta estava misturada ao creme dental. Engasgando, virou-se e cuspiu na pia. Então rapidamente lavou a boca e bebeu um gole. Meu Deus! Se ao menos pudesse ter ido de trem, em seu próprio compartimento, talvez um passeio descontraído até o vagão-restaurante, onde se acomodaria em uma poltrona confortável, com uma bebida e uma revista. Mas não se tem tempo ou sorte neste mundo. Estava prestes a guardar o necessaire quando bateu os olhos em um envelope impermeável dentro da valise. Hesitou um instante, e então, apoiando a pequena valise sobre a pia, retirou dela o envelope e o abriu sobre o colo. Permaneceu ali sentado, contemplando a lustrosa simetria da pistola. Trazia-a consigo há quase um ano. No começo, a ideia lhe havia ocorrido por causa do dinheiro que transportava, como proteção contra assaltos, segurança contra as gangues de adolescentes das cidades que precisava visitar. Contudo, lá no fundo, sempre soube que tais motivos não passavam de desculpa para a verdadeira razão. Razão na qual pensava cada vez mais. Como seria simples se, aqui, agora... Wilson fechou os olhos e engoliu rapidamente. Ainda podia sentir o gosto do creme dental na boca, uma leve ardência nas gengivas causada pela menta. Apoiou-se no lavatório frio, a arma lubrificada descansando em suas mãos, até que, de repente, começou a tremer de maneira descontrolada. Deus, deixe-me ir! Sua mente gritou abruptamente. Deixe-me ir! Deixe-me ir! Mal se reconhecia naquele choramingar que escutava. De súbito, Wilson endireitou o corpo. Lábios apertados, reembalou a pistola e meteu-a na valise. Colocou o necessaire sobre ela e fechou a maleta. Pondo-se de pé, abriu a porta e saiu, dirigindo-se apressadamente para seu assento, sentando-se e deslizando a valise ao seu devido lugar. Apertou o botão do braço da poltrona e empurrou-se para trás. Era um homem de negócios e tinha um negócio a ser fechado no dia seguinte. Simples assim. O corpo precisava de repouso e ele lhe daria o repouso necessário. 20 minutos depois, Wilson voltou a pressionar o botão, fazendo o encosto de sua poltrona retornar lentamente para a posição vertical. Seu rosto era a máscara da aceitação da derrota. Por que lutar? Pensou. Era óbvio que permaneceria acordado. Seria assim, e ponto final. Tinha acabado metade das palavras cruzadas antes de largar o jornal em seu colo. Seus olhos estavam cansados demais. Endireitou-se no assento, estalou os ombros, esticou os músculos das costas. E agora? Pensou. Não queria ler, não conseguia dormir. E tinha ainda pela frente, consultou o relógio, 7 ou 8 horas antes de chegar a Los Angeles. Como iria passá-las? Olhou ao longo da cabine e viu que, com exceção de um único passageiro no compartimento dianteiro, todos estavam dormindo. Foi tomado por uma súbita e avassaladora fúria e desejou gritar, atirar alguma coisa longe, bater em alguém. Cerrou os dentes com tanta força que lhe doeu o maxilar. Wilson afastou as cortinas com as mãos trêmulas e espiou pela janela, com um olhar assassino. Lá fora, viu as luzes da asa piscando, os sinistros lampejos de escape do motor. Lá estava ele, percebeu, 20.000 pés acima da terra, preso em uma concha mortal e barulhenta, atravessando a noite gélida em direção... Wilson estremeceu quando um relâmpago clareou o céu, inundando a asa com sua falsa luz do dia. Engoliu em seco. Haveria uma tempestade.
A ideia de chuva e ventos fortes atingindo o avião como uma casca de noz no mar do céu não era nada agradável. Wilson não era um bom passageiro. Movimento em excesso o deixava enjoado. Devia ter tomado outro anti-histamínico por precaução. E, naturalmente, sua poltrona estava localizada junto à porta de emergência. Pensou na eventualidade de ela se abrir acidentalmente e sobre ele ser sugado do avião, caindo, gritando. Wilson piscou e balançou a cabeça. Sentiu um ligeiro formigamento na nuca quando se aproximou da janela ainda mais e olhou para fora. Ficou ali sentado, imóvel, com os olhos semicerrados para enxergar melhor. Poderia jurar que... De repente, sentiu uma violenta contração nos músculos do estômago e arregalou os olhos. Havia alguma coisa rastejando na asa. Wilson sentiu uma náusea repentina. Meu Deus! Será que algum cão ou gato havia rastejado para o avião antes da decolagem e, de alguma forma, conseguira se segurar? Era uma ideia angustiante. O pobre animal estaria louco de pavor. No entanto, como seria possível que descobrisse locais onde se agarrar na superfície lisa e açoitada pelo vento? Certamente era impossível. Talvez, no fim das contas, fosse apenas um pássaro, ou... Outro raio iluminou o céu, e Wilson viu que era um homem. Não conseguia se mover. Estupefato, ficou olhando a forma preta rastejar pela asa. Impossível. Em algum lugar, envolta em camadas de choque, uma voz se pronunciou. Mas Wilson não ouviu. Não tinha consciência de coisa alguma, exceto do colossal pulo que deu seu coração, e do homem lá fora. De repente, como se houvesse levado um banho de água fria, houve uma reação. Sua mente saltou para o abrigo de uma explicação. Um mecânico que, por algum descuido incrível, fora levado junto com o avião. Conseguira se agarrar a ele, mesmo que o vento lhe houvesse arrancado as roupas, mesmo que a atmosfera fosse rarefeita e próxima de zero. Wilson não se deu tempo para a refutação. Pondo-se de pé num pulo, gritou. Aeromoça! Aeromoça! Sua voz ecoou pela cabine. Ele apertou com decisão o botão para chamá-la. Aeromoça! Ela veio correndo pelo corredor com ar de preocupação. Quando se deparou com a expressão em seu rosto, parou onde estava. Há um homem lá fora! Um homem! Wilson gritou. O quê? A pele em torno dos olhos e as bochechas da aeromoça se contraíram. Olhe! Olhei! Com a mão trêmula, Wilson caiu de volta na poltrona e apontou para a janela. Ele está rastejando na... As palavras terminaram em sua garganta com um engasgo. Não havia coisa alguma sobre a asa. Wilson ficou sentado ali, tremendo. Por um momento, antes de se virar, olhou para o reflexo da aeromoça na janela. Havia uma expressão vazia em seu rosto. Afinal, ele se virou e olhou para ela. Viu seus lábios vermelhos separados, como se estivesse prestes a falar, mas não disse nada. Apenas fechou os lábios novamente e engoliu. Uma tentativa de sorriso distendeu brevemente suas feições. Sinto muito, disse Wilson. Deve ter sido um... Ele parou, como se a sentença houvesse sido concluída. Do outro lado do corredor, uma adolescente olhava para ele com sonolenta curiosidade. A aeromoça pigarreou. Posso lhe trazer alguma coisa? Perguntou ela. Um copo de água? Disse Wilson. A aeromoça virou-se e voltou para o corredor. Wilson suspirou profundamente e deu as costas para o olhar escrutinador da garota. Sentia-se da mesma forma. Isso era o que mais o chocava. Onde estava o típico comportamento de louco, as visões, os gritos, os golpes dos punhos apertados contra as têmporas, o arrancar de cabelos? De repente, fechou os olhos. Havia um homem lá, ele pensou. Havia lealmente um homem lá. E era por essa razão que se sentia assim.
E, no entanto, não poderia ter havido um homem lá. Sabia muito bem disso. Wilson estava sentado com os olhos fechados, imaginando o que Jacqueline estaria fazendo agora, se estivesse no assento ao lado. Será que estaria em silêncio, chocada demais para falar? Ou será que ela, da maneira mais natural do mundo, estaria borboleteando ao redor dele, sorrindo, conversando, fingindo que não tinha visto coisa alguma? O que os seus filhos teriam pensado? Wilson sentiu um soluço seco ameaçar irromper em seu peito. Oh, Deus! Aqui está sua água, senhor. Contraindo-se fortemente, Wilson abriu os olhos. O senhor gostaria de um cobertor? Perguntou a aeromoça. Não, ele balançou a cabeça. Obrigado, acrescentou ele, querendo saber por que estava sendo tão educado. Se precisar de alguma coisa, basta chamar, disse ela. Wilson concordou. Atrás dele, enquanto permanecia sentado com o copo de água intocado na mão, ouviu as vozes abafadas da aeromoça e de um dos passageiros. Wilson contraiu-se de ressentimento. Subitamente, abaixou-se com cuidado para não derramar a água e pegou a maleta. Abrindo-a, tirou dali o frasco com as pílulas para dormir e tomou 2. Amassando o copo vazio, enfiou-o no revisteiro do encosto da poltrona da frente e então, sem olhar, correu as cortinas. Pronto. Acabou. Uma alucinação não constitui loucura. Wilson virou-se para o lado direito e tentou estabilizar-se contra o movimento descontínuo do avião. Tinha de esquecer. Isso era o mais importante. Não devia ficar pensando naquilo. Inesperadamente, percebeu que um sorriso irônico se formava em seus lábios. Bom, pelo menos, ninguém poderia acusá-lo de ter alucinações triviais. Em se tratando de alucinações, criara uma de primeira. Um homem nu, rastejando na asa de um DC-7 a 20.000 pés. Isso era uma quimera digna do mais nobre lunático. O bom humor desapareceu rapidamente. Wilson sentiu um calafrio. Havia sido tão claro, tão vívido. Como poderiam os olhos enxergar uma coisa que não existe? Como era possível que sua mente pudesse simular o ato físico de enxergar tão perfeitamente? Ele não estava embriagado, nem atordoado. E não havia sido uma visão indistinta, etérea. Havia sido claramente tridimensional, como todas as outras coisas que via e sabia que eram reais. Essa era a parte mais assustadora de tudo. Tinha certeza de que não fora um sonho. Havia olhado para a asa e, num impulso, Wilson abriu a cortina. Não soube imediatamente se iria sobreviver. Era como se todo o conteúdo de seu peito e barriga inchassem horrivelmente, comprimindo-lhe a garganta e a cabeça, asfixiando-o, pressionando-lhe os olhos. Preso nessa massa estufada, seu coração pulsava descontroladamente, ameaçando romper-lhe o peito, enquanto Wilson permanecia sentado, paralisado. Distante apenas alguns centímetros, separado dele pela espessura do vidro da janela, o homem olhava para ele. Era um rosto terrivelmente maligno, não humano. Sua pele era suja, áspera e porosa. O nariz era chato e descorado. Os lábios, disformes e rachados, eram mantidos abertos por dentes tortos e descomunais. Os olhos pequenos e encovados não piscavam. Tudo isso emoldurado por cabelos emaranhados que lhe brotavam também em tufos peludos, das orelhas e do nariz. Wilson permaneceu colado à poltrona, sem reação. O tempo parou e perdeu o significado. Todo o movimento e capacidade analítica cessaram. Tudo congelado pelo choque. Apenas o coração continuava, sozinho, seu batimento frenético na escuridão. Wilson não conseguia fazer nada mais do que piscar. Com olhos arregalados, sem fôlego, retribuía o olhar vago da criatura. Abruptamente, em seguida, fechou os olhos e sua mente, livre da visão, isolou-se. Não está lá, pensou.
Dentes cerrados, respiração trêmula. Não está lá. Simplesmente não está lá. Agarrando-se aos braços da poltrona com mãos crispadas, Wilson se preparou. Não existe homem algum lá fora, disse a si mesmo. Era impossível haver um homem lá fora, agachado na asa, olhando para ele. Abriu os olhos. E voltou a se encolher contra o encosto do assento, quase sufocado. Não apenas o homem ainda estava lá, como também sorria. Wilson apertou os dedos contra as palmas das mãos, gravando-lhes as unhas até doer. Manteve-se assim até não restar dúvida em sua mente de que estava plenamente consciente. Então, lentamente, com o braço trêmulo e dormente, Wilson alcançou o botão para chamar a aeromoça. Não iria cometer o mesmo erro de novo. Gritar, levantar-se, alarmar a criatura e deixá-la escapar. Manteve o braço esticado, com um tremor em seus músculos, agora causado pelo pavor, porque o homem estava a observá-lo, os pequenos olhos acompanhando o movimento de seu braço. Ele pressionou o botão com cuidado. 1, 2 vezes. Agora venha, pensou. Venha com seus olhos objetivos. E veja o que eu vejo. Mas venha depressa. Na parte traseira da cabine, ouviu-se uma cortina ser afastada. E de repente, seu corpo se enrijeceu. O homem virara a monstruosa cabeça e olhava naquela direção. Paralisado, Wilson olhou para ele. Depressa, pensou. Pelo amor de Deus, depressa. Tudo terminou em segundos. Os olhos do homem voltaram a pousar em Wilson. Nos lábios, um sorriso de monstruosa astúcia. Depois, com um salto, ele se foi. Pois não, senhor, por um momento. Wilson sofreu a angústia da loucura. Seu olhar ficava pulando do local onde o homem estivera, para o rosto inquisitivo da aeromoça, e vice-versa. Voltou-se para a aeromoça com respiração ofegante, os olhos deixando transparecer seu desânimo. O que aconteceu? Perguntou a aeromoça. Sua expressão o entregara. Wilson procurou ocultar sua comoção. Ela jamais acreditaria nele. Percebeu num instante. Eu peço-lhe desculpas. Vacilou. Engoliu tão em seco que sua garganta fez um barulho. Não é nada. Desculpe-me. A aeromoça, obviamente, não sabia o que dizer. Procurava se equilibrar, uma mão segurando a parte traseira do assento ao lado de Wilson, a outra pendendo frouxamente ao longo da costura da saia. Seus lábios se separaram um pouco como se ela fosse falar, mas não conseguia encontrar as palavras. Bem, disse ela finalmente, limpando a garganta. Se o senhor precisar de alguma coisa... Sim, obrigado. Estamos entrando em uma tormenta? A aeromoça apressou-se em sorrir. Apenas uma ligeira tempestade, disse ela. Nada para se preocupar. Wilson concordou com pequenos movimentos nervosos. Então, quando a aeromoça se virou, suspirou profundamente, fazendo as narinas tremerem. Tinha certeza de que ela já pensava que ele era louco, mas não sabia o que fazer quanto a isso, porque em seu curso de formação não houvera instruções sobre a presença de passageiros que pensam ter visto homenzinhos agachados sobre a asa. Pensam? Wilson virou bruscamente a cabeça e olhou para fora. Contemplou a parte escura da asa, o jorro de chamas do escape, as luzes piscando. Havia visto o homem. Como poderia estar completamente consciente de tudo à sua volta, lúcido e são, em todos os sentidos, e ainda assim imaginar uma coisa dessas? Seria lógico, se estivesse perdendo a razão, que a mente, em vez de distorcer toda a realidade, inserisse no intacto arranjo de detalhes uma visão estranha. Não era lógico. De repente, Wilson pensou sobre a guerra, sobre as notícias do jornal que relatavam a suposta existência de criaturas no céu que perturbaram os pilotos aliados em suas funções. Chamaram-nos de gremlins, lembrou. E se tais seres existissem de fato? Será que realmente existem aqui, nunca caindo, cavalgando o vento, alheios à gravidade, embora aparentando possuir volume e peso? Estava pensando nisso quando o homem apareceu novamente. Num segundo, a asa estava vazia. No outro, executando um salto em arco, lá estava a criatura. Parecia não haver impacto na aterrissagem.
Um tanto frágil, baixo, braços peludos estendidos como se para manter o equilíbrio. Wilson encheu-se de tensão. Sim, havia inteligência naquele olhar. O homem, poderia chamá-lo assim? De algum modo entendia que havia enganado Wilson.